E aí, como que nasceu o método Spin Selling? Basicamente, foi ele analisou os vendedores que ele tinha. Então, ele tinha lá. O vendedor, ele já cutucou agora a ferida, então, desse cliente. Ele já aumentou o problema ainda mais desse cliente. E o cliente tá maluco da cabeça. O cliente tá pensando ali na mente dele, meu Deus, e agora? É verdade, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? E aí é que entra agora na última etapa desse método, que é a necessidade da solução, né? Como que você vai fazer agora o cliente, ele desejar essa solução, né? Depois de você ter aumentado o problema, ele tá ali maluco da cabeça. Tá começando mais um Play Up Cast, o canal aqui onde a gente fala sobre marketing, sobre vendas, sobre empreendedorismo. Eu sou o Victor Leal, eu tô aqui hoje com meu sócio, Alex Sabino. E o que a gente vai falar hoje aqui, Alex? A gente vai falar sobre o método Spin Selling. Como você pode fazer as perguntas certas na hora de você vender. Certo. Então, você é empresário, se você sente que os seus vendedores, eles estão com dificuldade para fechar mais vendas, eles estão com dificuldade para quebrar as objeções, né? E finalmente ali trazer mais venda do seu produto, do seu serviço. Primeiro, pausa esse vídeo, pega um papel, pega uma caneta, que eu tenho certeza que nesse episódio você vai ter muitos insights valiosos para você anotar. Então, pega a caneta, pega o papel e dá play aqui de novo. E aí, antes de tudo, né? Da gente iniciar, por onde a gente iniciar, o que é o Spin Selling, o que é esse método, para a galera entender um contexto inicial, né? O que é essa técnica e como que ela vai ajudar a galera na parte das vendas, né? Maravilha. Então, basicamente, eu vou começar aqui por onde nasceu a metodologia do Spin Selling, né? Então, o Neil Heckman, né, que é o criador da metodologia, ele estava analisando que os métodos de vendas tradicionais naquela época, eles faziam muito sentido para vendas de pequeno valor. Então, coisas simples, vendas mais simples, vendas que eram mais rápidas, funcionavam muito com os métodos tradicionais de venda, de você explicar o preço, explicar a especificação daquele produto e tal. E aí ele percebeu que quando existiam vendas mais complexas, que tinham um valor agregado, um preço maior daquele produto ou daquele serviço, ele via que o método tradicional não fazia tanto sentido, né? Ele não funcionava tanto. E aí, como que nasceu o método Spin Selling? Basicamente, foi ele analisou os vendedores que ele tinha. Então, ele tinha lá, mais ou menos, 10 vendedores, estou dando um exemplo, tá? Que performavam mais ou menos nessas vendas mais complexas. E tinha um ou outro que era muito mais... tinha uma performance muito maior. E aí, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa para identificar aonde esses vendedores que tinham uma alta performance, o que eles faziam de diferente? O que esses caras vão fazer de diferente? Porque quando saía para uma venda complexa, a maioria dos vendedores tinham dificuldade e esses caras de alta performance conseguiam vender bastante. Então, dentro dessa pesquisa, após essa pesquisa, ele identificou que esses caras vão fazer as perguntas certas no momento certo. E aí ele traçou mais ou menos o que ele acreditava que eram essas perguntas, como ele mapeou esse processo de venda para esse tipo de produto com valor agregado maior. E assim nasceu o Spin Selling. E aí ele montou uma estrutura. Então, basicamente, pessoal, o vendedor que não conhece Spin Selling, ou o empreendedor que não conhece Spin Selling, ele tá perdendo de ganhar dinheiro porque, basicamente, ele vai traçar uma estrutura de como você tem que performar quando você está fazendo uma venda. Então, basicamente, o Spin Selling, ele é a forma de você conseguir fazer as perguntas certas e estruturar a sua venda. Então, se você não faz Spin Selling normalmente, provavelmente você deve ser um folheto falante. Você fala, você faz perguntas em momentos que talvez você não deveria fazer, ou você não faz as perguntas no momento que deveriam ser feitas. E aí você pode errar em algum processo. Porque eu acredito, né, que quando uma pessoa ela sai de casa ou ela tá pesquisando alguma coisa, ela não tá indo querer comprar um produto ou simplesmente um serviço. Tá todo mundo querendo resolver um problema. Quando a gente compra uma água no Farol, a gente não tá comprando água pela água, a gente tá tentando resolver o problema da sede. Né? Então, na minha cabeça, né, e eu acho que a maioria dos vendedores deveriam pensar assim, quando a gente vai fazer uma venda, a gente tem que pensar em qual é o problema que a gente está resolvendo. Qual o problema que o cliente tem naquele momento que ele procurou um serviço que você está vendendo, ou um produto que você está vendendo. Então, o Spin Selling ajuda a gente a identificar esses problemas e traçar uma solução com base nas situações que a gente mapeou ali.
Então, o Spin Selling é muito importante porque a gente consegue identificar as fraquezas dos clientes, quais são os maiores problemas que ele tem, atacar o maior problema que ele passou pra gente e a gente trazer uma solução que vá de encontro. Porque às vezes vai ter soluções que a gente tem de serviços ou até um produto que às vezes não é realmente o problema, não vai atender o problema daquele cara. E aí a gente tá tentando forçar uma venda que de fato nem deveria estar começando. E aí a gente tá perdendo a chance de priorizar leads melhores, porque a gente tá tentando vender para todo mundo. Então o Spin Selling, ele criou-se pra gente estruturar o método da nossa venda e fazer as perguntas certas. Legal. E aí a gente vê que é um método, é um conhecimento que ele criou, que basta você replicar no seu negócio que com certeza você vai ter resultado. É como você pegar A mais B, você sabe que vai dar C, porque ele já viu, já estudou, já provou que funciona, né? Então, se você pegar essa metodologia que a gente vai ensinar aqui, passo por passo, e você aplicar para o seu negócio, você treinar seus vendedores, é certeza que vai mudar o rumo do seu negócio. E aí, uma coisa que é legal, quando a gente pega os vendedores, né? E, por exemplo, igual ali no Lobo de Wall Street, você fala para ele, vende essa caneta. Muitos vendedores, eles vão focar mais já nos benefícios dessa caneta. Então, olha, essa caneta, ela escreve muito bem, você consegue pegar ela de maneira confortável. Ele não vai entender qual é o problema, o que a pessoa está precisando de fato. Ele só quer falar do produto. Então, o Spin Selling, de que forma ele muda essa visão dos vendedores? A primeira coisa é estruturar... vender para quem a gente realmente precisa vender. Então, na verdade, quando você tá vendendo água para alguém no deserto, você tá resolvendo o problema dele. Quando você tá vendendo uma caneta para alguém que não precisa escrever, ele não precisa assinar um contrato, ele não precisa fazer nada, na verdade, o seu produto não é para aquela pessoa. E é isso que vai ajudar o vendedor, ele entender para quem ele tem que vender e como ele deve vender. Então, quando a gente aplica o Spin Selling dentro das empresas e um vendedor consegue aplicar dentro de uma venda, basicamente ele vai conseguir ter um passo a passo de aonde a venda dele deveria começar, onde ela deveria terminar e qual é a porcentagem daquele lead fechar ou não. Porque se eu consigo mapear desde o início o momento daquela venda, então vamos dizer que eu sou, por exemplo, gosto muito do exemplo da academia. A gente não gosta de ir para academia, a gente gosta do resultado que traz a academia. Quando a gente aplica o Spin Selling para uma pessoa que tá fora do peso, alguma coisa, a gente não pode falar para ela, olha, minha academia, os aparelhos são maravilhosos. Eu vou dar uma instrução técnica para você. Lá a gente tem um professor que ele vai te ajudar, ele vai te acompanhar nos treinos. Eu não posso vender a ideia de que ele vai melhorar de vida assim. Eu tenho que falar para ele, olha, se você cumprir isso aqui, daqui 6 meses, o seu corpo vai estar desse jeito. Ele precisa imaginar o que o meu produto, que nesse caso é a academia, vai transformar ele. Qual é a transformação que a academia vai gerar? Você vai ter uma saúde melhor, esteticamente o seu corpo vai ficar assim, assim, assim. Ao invés de eu falar, olha, a minha academia tem 10 aparelhos de supino, tem 3 de não sei o que, 4 de não sei o que, a mensalidade é X. Não, eu tenho que vender a transformação do que a academia pode trazer, do que o exercício físico pode trazer, do que uma dieta pode fazer. Então todo profissional de venda, ele tem que pensar, como que eu posso transformar a vida dessa pessoa ou resolver o problema dessa pessoa com o produto que eu tenho? E aí o Spin Selling, ele vem exatamente para conseguir mapear o problema e a gente atacar da forma certa com a solução que a gente tem. Então, pessoal, resumindo, né? Basicamente, a pessoa ela tem um problema, digamos que é o ponto A, e ela precisa de uma solução que é o ponto B, onde ela quer chegar. E aí a venda, o seu produto, o seu serviço, vai ser a ponte para levar ela do ponto A ao ponto B. É exatamente isso que ela precisa entender. Exatamente. E o seu vendedor precisa entender, né? E aí essa metodologia, o Spin Selling, você acha que serve para vendas de todos os tipos, de produtos e serviços, ou tem vendas mais específicas, mais complexas, que fazem mais sentido utilizar? O Spin Selling ele vai funcionar para vendas que são mais complexas e vendas de mais valor agregado. Não que você não possa usar o Spin Selling para produtos mais baratos, que são menos complexos. Você pode usar a ideia, alguma parte de situação. Mas, por exemplo, para eu vender uma garrafa d'água, eu não preciso aplicar o Spin Selling do início ao fim, fazer 10 perguntas de situação, identificar qual que é o problema. É muito mais claro o problema desse cara. Só tá com sede.
Às vezes o problema do cara é estar com sede. Você tem que estar no momento certo, tá bem posicionado e oferecer da melhor forma. Mas para alguns outros produtos, normalmente quando o ticket é maior e quando você tem uma complexidade de venda, o spin selling ele vai ser muito mais aproveitado. Produtos de pequeno valor agregado normalmente não vai fazer muito sentido, porque é uma venda mais rápida. Então, por exemplo, uma lanchonete, ela não vai aplicar o spin selling para vender um lanche. Porque um lanche é totalmente uma coisa emocional, é um desejo específico naquele momento. Então ele não tá resolvendo um problema de fome exatamente. Não é fome que a pessoa tá sentindo. Às vezes ela quer só comer um lanche. Então ela tem um desejo. Então ninguém vai fazer uma ligação e aplicar um spin selling para vender um lanche. Não faz o menor sentido. Então, nesse caso, a gente vai usar outras estratégias de marketing, de desejo, de como segurar aquele cara ali com umas fotos agradáveis, com um produto bom, e aplicar técnicas de marketing para conseguir reter esse cara. Mas não necessariamente a gente vai usar spin selling para fazer uma venda de desejo, como se fosse um hambúrguer, alguma coisa nesse sentido. Então o spin selling é mais para vendas complexas e de valor agregado maior. Legal. Então eu acredito que você que ainda não tinha escutado falar sobre spin selling, ou você que já conhecia um pouco, já deu para ter uma noção, né, do que se trata e como pode ser aplicado. E bora entrar nos passos do spin selling? Bora. Então, para começar, vamos para a situação, o S do spin. Vamos. Mas assim, antes de entrar nas letrinhas, né, a gente vai dividir aqui as letrinhas para vocês. Então o spin é como a gente divide ali. Então ele tem o S, o P, o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade de solução, tá? Mas antes da gente aplicar o spin selling, então vou imaginar ali que eu tô no momento de venda, o que eu tenho que fazer antes de aplicar a estrutura? A estrutura, ela define em você fazer algumas perguntas para o cliente. Então, a gente precisa evitar de ser aquele cara de telemarketing que vai fazer aquele monte de pergunta que não tem conexão nenhuma. Por quê? Se eu vou fazer pergunta, o cara não pode achar que vou perguntar o seu nome, seu RG, seu CPF, sua data de nascimento, qual que é o nome da sua mãe, que bairro que você mora. Na verdade, de novo, a gente vai trazer um método para você fazer as perguntas certas. Mas antes de fazer as perguntas certas, eu preciso alinhar isso com o Vitor. Então, imagina que eu vou vender o meu software de CRM pro Vitor. Fala, Vitor, tudo bem? Tudo bom? Começou a reunião aqui. Fala, Vitor, é o seguinte, cara, primeiro eu preciso te explicar uma coisa. Eu vou precisar te fazer algumas perguntas, porque primeiro, não faz sentido a gente continuar a nossa reunião aqui se o meu produto não fizer sentido para você, ou se você às vezes não tá passando pelo problema que o meu produto resolve. Então, eu preciso da sua permissão, preciso que você entenda que eu vou fazer algumas perguntas que são pertinentes ao teu negócio, pra gente entender se de fato eu consigo te ajudar. Então, eu chamo isso de alinhamento de expectativa. Então, antes da gente começar a aplicar o spin selling, a gente entrar ali nas perguntas de situação, de identificação de problema, a gente precisa alinhar essa expectativa pro cara, porque ele entende que agora ele vai ser bombardeado. Então eu tô baixando a minha guarda, falo, olha, calma, antes de eu te passar qualquer coisa do meu produto, eu preciso realmente entender se isso vai fazer diferença na sua vida, se é realmente esse problema eu vou conseguir resolver com a solução que eu tenho aqui. Se depois dessas perguntas a gente realmente vê que tem um fit do meu produto com o que você está precisando, aí a gente continua. Pode ser, Vitor? Então, basicamente, nesse momento, eu tô baixando a minha guarda, falando para ele, olha, eu quero realmente não só aplicar uma venda aqui contigo, eu quero resolver o teu problema. E aí, ele basicamente, quando ele me responde que sim, não, tá tudo bem, ele me dá autorização para eu conseguir fazer algumas perguntas que vão ser pertinentes ao negócio dele. Show? Então, a primeira coisa, antes de você praticar o spin selling, você tem que fazer um alinhamento de expectativa com o teu cliente ali na call, naquela reunião, para que ele te dê essa permissão e ele entenda que você não tá só querendo fazer uma venda goela abaixo para ele. Ele tá entendendo que de fato você quer ver se realmente vai fazer sentido a solução que ele tem do produto ou do serviço dele. Eu acho que é muito importante. Então, basicamente, antes de eu começar de fato a aplicar a técnica, eu tenho que preparar essa pessoa para receber a minha técnica. Né? Exatamente. Então, assim, ela vai entender que dali para frente vai acontecer um procedimento. Existe um processo que ela precisa passar antes dela receber o valor. Ah, mas e se o cara pergunta antes? Então, se ele pergunta antes, você não pode passar valor pra ele, porque a gente não entendeu ainda se o serviço funciona pra ele. Pô, como é que eu vou vender um produto pra uma pessoa... É igual, por exemplo,
de novo, o exemplo da pessoa que tá fora do peso, né? Como é que eu vou vender uma coisa pra ela se eu não sei qual que é o problema que ela quer atingir? Ela quer ficar mais magra por estética, ela tá com algum problema de saúde, ela consegue fazer o exercício que eu tenho aqui na minha academia? Às vezes ela não vai conseguir, porque ela tem um problema de joelho, ela tem um problema de hernia de disco, talvez o melhor produto pra ela seja uma hidromassagem ou uma hidroginástica. Ela tem que fazer outra coisa. Então não faz sentido eu sair passando o preço de tudo porque eu não entendi qual que é o problema dela. Então a gente prepara o terreno antes de começar a aplicar a técnica. Porque senão, se você começa já a entrar na situação e no problema, fazer as perguntas de situação e problema pro cliente, ele vai se sentir meio recuado. Ele fala, peraí, por que ele tá me perguntando sobre o faturamento da minha empresa? Tipo, ele vai ficar meio recuado. E quando eu me desarmo, eu falo, olha, eu vou precisar te fazer algumas perguntas que são pertinentes ao teu negócio pra ver se de fato faz sentido o que eu vou te vender aqui. Então, eu vou precisar perguntar pra você qual que é o objetivo de você entrar na academia antes de você entrar. Porque será que faz sentido a academia pra você? Nesse caso, vai fazer sentido pra maioria das pessoas. Mas e outros esportes? Talvez o rugby, talvez o vôlei. A gente precisa entender se realmente faz sentido pra ele. Então a gente prepara esse terreno antes de começar. Legal. Então agora que a audiência tá preparada também, né? A gente vai de fato entrar na técnica do spin selling, as 4 etapas, né? E aí a primeira etapa, como o Alex destrinchou a palavra spin, a primeira letra é S de situação. O que fazer nessa etapa? Como iniciar essa técnica? Né? Maravilha. Então vamos lá. Então a gente alinhou a expectativa com o cliente, a gente vai entrar na etapa de situação. O que é isso? Basicamente, a gente precisa entender qual que é o ponto que aquela pessoa tá, que aquele lead tá. Então, por que você tá procurando academia agora? O que mudou na tua vida que você tá pensando melhor em vir aqui na academia? Por que tu acredita que é a academia que vai fazer a diferença? Qual que é a sua expectativa de quanto tempo você está esperando ter um resultado? Então, a pergunta de situação, a gente está tentando entender o momento que aquele lead ou aquela pessoa tá, para a gente, depois da gente mapear essas perguntas, a gente conseguir trocar essas respostas com a solução que a gente tem. Então, essas perguntas de situação e de problema que a gente vai falar são muito importantes. Então, perguntas do tipo. Então, se eu fosse lidar com um empresário aqui, né? A gente é uma agência de marketing, a gente faz reuniões com bastante empreendedores. Então, falar, beleza, Vitor. Cara, então, como eu te falei, vou te fazer algumas perguntas aqui. Cara, me conta, qual que é o maior problema que você tem no seu time de marketing hoje? Você tem problema de custo de lead? Qual que é o problema? Você tem qualidade? E aí o Vitor vai começar a me falar. Legal. E quantos vendedores tem no seu time? Tal. Você acha que o problema está em todos os leads ou só dos leads do Facebook? Você acredita que o problema também está no Google também? Legal. E quanto que você está investindo por hoje? Então, estou fazendo perguntas de identificação aqui do meu ramo, né? Porque a gente é uma agência de marketing, que fazem sentido para o produto que eu vou vender para ele no final. Então, eu tô perguntando características do negócio dele. Beleza. Quantos vendedores tem? Qual que é o tipo de faturamento? Qual que é o ticket médio que ele vende? Quantos pedidos ele faz por mês? Às vezes a pessoa não vai querer falar o faturamento. Mas às vezes a gente pergunta quantas vendas ele faz por mês e qual é o ticket médio dele. E com isso você consegue fazer a conta. Então, o vendedor ele precisa ter principalmente um CRM, né, um bloco de notas ali para anotar todas essas perguntas para a gente descobrir. Outras perguntas que são essenciais independente do ramo. É só você que decide? Tem mais alguém na sua empresa aí que é sócio, que toma decisão com você? Legal. Há quanto tempo você está procurando resolver esse problema? Você já tem uma pessoa que te atende hoje? Ou você está começando agora? Legal. Qual que é o objetivo da tua empresa? No atual momento, o que vocês traçaram de metas, como é que tá isso? Então a gente vai mapeando a situação daquele lead, daquele negócio, independente do serviço ou do produto que ele tem. Porque depois da gente mapear a situação, a gente consegue entender e aprofundar os problemas. Então as perguntas de situação são exatamente para a gente entender o cenário real, fazer um mapa do cenário atual. Eu vou perguntar qual que é o CPF do cara? Não. Eu vou perguntar aonde ele mora? Não. Eu vou perguntar, se ele já... Sei lá. A gente tem que fazer perguntas que de fato façam sentido pro produto que a gente vai oferecer. Então são perguntas enviesadas. A gente tem que mapear antes e aí vai o trabalho do vendedor. Você precisa conhecer muito bem o seu cliente,
E você precisa conhecer muito bem o seu produto. Não adianta tentar aplicar o Spin Selling se você não tem conhecimento profundo do teu produto e do teu cliente. Você só vai conseguir ter estrutura, mas você não vai fazer as perguntas certas. A ideia do Spin Selling é que você faça as perguntas certas e ofereça o produto certo para o lead ideal. Então, se aquele lead você não conhece quais são as dores dele, você não conhece a maior parte dos problemas que aqueles contatos têm, você não conhece da tua solução perfeita, porque se o cliente fizer uma pergunta, você vai ter algum problema no momento de fazer a venda. Então, a situação, quando você está aplicando a situação, é bom que você mapeie as perguntas antes. Então, você vai fazer uma lição de casa. Pô, quem normalmente pede tem esse problema. Normalmente a galera tem isso. E você vai falar isso durante os questionamentos de situação. Pô, a maioria dos meus clientes, quando eu faço a reunião com eles, normalmente eles têm um problema ou de qualidade ou de quantidade. Como é que tá a situação aí com os teus vendedores? Eles reclamam mais de qualidade ou de quantidade? Ou eles reclamam dos dois? E eu deixo o cara falar. Eu tô fazendo as perguntas e tô deixando aberto. Ele falou, legal. Tem mais alguma coisa que você acha que faz sentido você colocar aqui também? Das coisas que você tá me contando? A empresa, enfim, já teve um momento bom e agora ela tá vivendo um momento ruim? Ou é um momento de crescimento que vocês não conseguiram crescer, vocês só ficaram estagnados, pararam por aqui e agora vocês não sabem o que tem que fazer para um próximo nível. Então são perguntas que eu tô entendendo e mapeando para depois, quando eu for levar para minha solução, eu conseguir entender como é. Então a ideia ali é que você não faça muitas perguntas também. A ideia é que fique ali entre 4, no máximo 6 perguntas. Por isso que você precisa conhecer bastante o seu cliente e bastante a solução que você está vendendo para ele ou o produto que você está vendendo. Porque muitas perguntas a gente pode ficar com cara de telemarketing. Então a gente tem que fazer perguntas mais fechadas, mais específicas, numa quantidade menor. Entre 4 a 6 perguntas. Por isso que a gente tem que fazer uma lição de casa bem legal antes de começar. Legal. Então, basicamente, essa etapa, pessoal, é você trabalhar com perguntas e perguntas certas. E como diz a própria etapa do Spin Selling, é para você realmente entender a situação. Exatamente. Que ponto que tá o negócio dele, qual é o ponto do problema dele, né? E aí, ainda nessa etapa de situação, se você pudesse dar uma dica pro pessoal de erros que são legais de se evitar nessa etapa, o que você passaria pra galera? Normalmente, nessa etapa de situação, o que muitos vendedores fazem, e é comum, da gente inverter as ordens, a galera, depois que o cliente responde, eles já querem fazer uma implicação, eles já querem tornar, às vezes o cliente vai falar de um problema, nossa, mas o meu custo tá assim, tal, eu tô passando por um problema tal, e eles já trazem uma implicação. Não, porque você sabe que se isso continuar acontecendo, vai acontecer isso. Só que não é o momento ainda. Às vezes a gente quer acelerar muito, e nesses momentos em que o cliente traz uma emoção para venda, traz uma emoção na hora, eles começam a querer ou já trazer o produto, já falar algum aspecto do produto e tal, não, fica tranquilo que tal coisa vai te ajudar, você vai ver. E aí começa a falar muito do produto, você já induz o cliente a tirar dúvidas do produto, ele já vai querer te perguntar de preço, já vai te querer te perguntar de ferramenta, ele já vai te querer perguntar se o produto é isso ou aquilo, e aí você tá queimando etapas. Então, na hora da situação, é realmente mapeamento. A gente precisa fazer um diagnóstico rápido de 5, 6 perguntas. Se a gente começar a fazer muitas implicações quando o cliente está passando a situação da empresa dele, a gente vai queimar etapas e a nossa venda, ela vai ficar com uma venda meio ansiosa, porque vai parecer que você está querendo vender qualquer coisa pro cara só porque ele está te dando vários problemas. O momento do problema e da implicação, ele é daqui a pouco, mas na hora da situação é diagnóstico. Evitar tentar ficar passando implicações ou soluções que o problema vai trazer no momento da situação, que senão você vai queimar etapas ali e a tua venda não vai ter a força que ela precisa. Legal. E aí o vendedor, depois de ele entender, então, a situação, agora ele tem que entender qual que é os problemas desse cliente, né? Como que o vendedor, ele pode entender os problemas sem ele parecer invasivo com o cliente, de forma que não pareça um interrogatório, né, com o cliente? Exatamente. Na etapa do problema, o que é mais importante? Então, o cliente te falou várias situações. A gente precisa entender qual que é o problema real dele e isolar este problema. Tornar esse problema o objetivo que a gente precisa alcançar, né? Então, o cara te falou assim,
Então, imagina que a gente está vendendo aqui uma solução digital em que o cliente ele vai fazer anúncios com tráfego pago e ele está com a situação da empresa dele não tá boa. Eu preciso entender qual que é o real problema que ele está enfrentando. Cara, você me falou várias coisas. A gente mapeou aqui, você falou que o time de marketing não tá legal, o time de vendas não tá legal, a coordenação de vendas não sabe o que tá acontecendo. A gente precisa entender qual que é o real problema. Então a gente vai fazer algumas perguntas mais fechadas e trazer alguma coisa para ele. Então beleza. Ô Vitor, você me falou que o seu custo não tá legal, você não tá vendendo, não tá batendo a meta, o time de marketing também tá fazendo otimizações, mas não tá funcionando. Cara, de tudo isso aqui que você me passou, o que você acha que mais está impactando na tua empresa hoje? Você acha que é mais o volume? Se você tivesse mais volume hoje, resolveria alguma parte do problema pra gente poder resolver o restante depois? O que mais tira o seu sono quando você vai pra sua casa, Vitor? E aí você vê tudo que tá acontecendo na tua empresa. O que mais te dá dor de cabeça? O que mais o teu time reclama? Que se você resolvesse num curto período, já dava uma aliviada. Porque a gente sabe, tem vários problemas nas empresas ou na situação daquele lead, só que tem uma coisa que alivia mais. Então, por exemplo, às vezes, levando de novo o negócio do sobrepeso. Às vezes a gente tá com sobrepeso, não se alimenta bem, não dorme bem, o nosso corpo não tá bonito e a gente tá pensando em vários problemas. E aí você não sabe o que se ataca primeiro. Então, cara, o que é a coisa que mais vai te fazer conseguir te dar um pouco mais de tranquilidade? O que te sofre mais? Qual que é o problema que mais te deixa angustiado? Cara, realmente o que me deixa mais angustiado é porque eu não tenho fôlego pra, sei lá, andar de bicicleta. Eu não tenho condicionamento físico pra brincar com a minha filha. E às vezes a estética nem é tanto um problema. É um problema, mas é um problema que não tem uma ordem de prioridade tão grande na vida daquela pessoa ou daquele empresário. Então a gente precisa mapear qual é o maior problema que tira o sono daquela pessoa. Porque a gente tem vários problemas na nossa vida, mas tem coisas que tiram o nosso sono. Então a gente precisa isolar esse tipo de problema para daí a gente atacar ele com mais força. Lembrando, a gente sabe tudo que tá acontecendo porque a gente já fez a situação, a gente sabe dos outros problemas também, mas tem um problema que ele sempre vai ser prioridade. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é que todo mundo tem coisas urgentes e coisas importantes. Porque tudo é urgente, mas a gente precisa conseguir separar o que é urgente e o que é importante. Porque daí a gente vai tirar nossa prioridade. Se eu tenho 5 problemas, 3 são urgentes, 2 são importantes, cara, eu vou atender primeiro os urgentes. Depois eu vejo que são importantes, porque senão a gente não faz nada. Então a ideia do problema do spin selling, a gente conseguir realmente isolar qual que é o problema maior, pra gente conseguir oferecer uma solução em que ataque e resolva esse problema primeiro. Bacana. Então, o vendedor entendeu a situação do cliente e o vendedor fez o cliente enxergar o real problema, né? E aí, depois de entender a situação e o problema, o vendedor agora precisa ir para a implicação, né? E tem outra coisa também que às vezes o cara nem sabe que ele tem um problema. Exato. Então, por exemplo, na etapa do problema, eu acho que é importante falar também que às vezes você não sabe que você tem uma dor, que nem a gente estava falando aqui antes, que de 10 pessoas, né, em uma mesa, saiu um pesquisador falando isso, mais ou menos 6 ou 7 vão ter um problema de coluna. E às vezes quando você vai fazer alguma coisa, você não sabe que você tem uma dor, você não sente a dor, mas você pode ter algum problema. A etapa do problema também serve para mostrar para o cliente que, de fato, ele tem mais problema do que ele imagina. Às vezes ele chega ali na reunião com você, ele acha que tem um problema, mas na verdade o problema dele tá muito maior que ele nem tá enxergando. Tá muito maior. Às vezes, sei lá, na equipe dele ele tem... não tem CRM. E ele não tá enxergando que isso é um problema. Porque tá tudo desorganizado, os vendedores têm um monte de lead, mas ele não sabe qual foi a última vez que o vendedor entrou em contato com o lead de ontem, ele não sabe quantas vezes o vendedor tentou ligar, ele não sabe se o e-mail marketing dele tá funcionando, se os leads que estão caindo no WhatsApp realmente é aquilo que a agência tá passando, que o vendedor tá passando, porque ele não tem controle nenhum. Então a gente tem que mostrar que não ter um CRM é um problema também. E aí a gente vai elencar dentro dos nossos problemas. Fala, olha, esse aqui é um problema que talvez você não tenha enxergado. Talvez seja por isso que você não tem controle sobre o seu time de vendas,
que você não tá batendo meta. Talvez se a gente conseguisse mapear aonde esses leads estão indo, como que tá acontecendo, como que esses vendedores estão se organizando, talvez a gente já tenha uma pré-solução aqui. E aí a gente vai te passar mais na frente como que a gente consegue te ajudar. Você acha que isso é um problema? Não, realmente. Aí o cara vai perceber que realmente é mais um problema que ele tem e realmente ele não tinha percebido. Então, às vezes, você precisa conhecer muito bem a solução que você vende, o produto que você vende e o cliente que você atende. Porque é nessas horas que você vai conseguir mostrar o problema que o cara não tem. Porque às vezes o cara só quer te conhecer. E aí é nesse momento que você tem a oportunidade de mostrar que a coisa às vezes está um pouco pior do que ele imagina. E é extremamente importante isso nessa etapa do problema, porque é realmente isso. Você vai fazer essa pessoa enxergar de fato qual é o maior problema que ela tem. Exatamente. Né? E aí sim, depois disso, você vai conseguir entrar na implicação, né? Exatamente. E que olhando assim de forma geral nessa técnica, eu acredito que é a parte mais estratégica. Porque o vendedor ele vai ter que fazer o cliente enxergar qual que vai ser o impacto no negócio dele se ele não resolver esse problema. Então, o seu problema é X. Se você não resolver esse problema agora, vai acontecer X, Y e com o seu negócio. Exatamente. Né? E aí, como que o vendedor ele pode fazer isso, né? Fazer o cliente enxergar qual que é o impacto no negócio dele, sem parecer exagerado. Exatamente. Tem uma coisa que é muito importante que a gente, ao longo da caminhada de vendas, a gente vai aprendendo. Vendedor bonzinho passa fome. Então, o momento da implicação é o momento que realmente você vai cutucar a ferida. Você precisa cutucar a ferida. Por quê? Se você for muito bonzinho, não, eu te entendo. Não, mas a gente vai resolver esse problema. Não, fique em paz, Vitor, que isso vai dar tudo certo. Legal, mas isso é ser muito bonzinho. O momento da implicação é o momento chave em que a gente precisa, depois da gente isolar o problema, então, de novo, a gente mapeou a situação, a gente isolou os problemas maiores, onde a gente vai atacar, e a gente chegou na implicação. O que é fazer uma implicação? É tornar aquele problema realmente um problema que ele não está enxergando e que é muito pior do que ele imagina. Então, por exemplo, uma pessoa que está em sobrepeso, ela às vezes só acha que está tudo bem na vida dela, mas ela pode ter um problema de colesterol alto, ela pode ter uma diabetes, ela pode... Beleza, e você vai mostrar isso pro teu lead, pro empreendedor. Vitor, eu vi que você tá com sobrepeso, sua taxa de gordura tá assim, assim, assim e tal, cara. Só que, imagina daqui a uns anos, imagina que você contrai uma diabetes, porque você não faz exercício físico, você não se alimenta bem. E se você contrair uma diabetes? Como que vai mudar a sua vida? Você vai ter algumas limitações. E se você tiver colesterol alto e diabetes junto? E se daqui a pouco você tiver um problema no seu fígado, um problema gastrointestinal? Sua vida vai ficar mais limitada. Você não vai poder fazer as mesmas coisas que você pode hoje. Então, o bolinho que você come hoje, talvez você não coma amanhã por conta da diabetes. Vai ter que tomar insulina, vai ter que fazer algumas coisas. Então, eu tô mostrando que o problema que ela tem hoje é muito maior que o que ela imagina. Então, tem uma parte no nosso cérebro que ele só vê imagens. Ele só consegue raciocinar imagens. Então, tem um lado do cérebro que ele é racional e ele lida com as emoções, e tem uma outra parte do cérebro que ele lida com coisas visuais. Então o ser humano ele precisa enxergar o que vai acontecer para ele realmente tomar uma decisão. E é essa parte que o vendedor tem que chegar na galera. É nessa parte, porque ele só ficar no racional e no emocional, você até pode ganhar ele em algum momento. Mas quando você consegue fazer ele visualizar uma coisa diferente, esse tipo de tomada de decisão é a melhor. Quando o cliente vai tomar essa decisão com esse lado do cérebro, tem um nome específico que eu não vou lembrar agora, mas é onde vai separar uma venda melhor e com mais agregação de valor do que uma venda simples. Então a venda simples, ela é tomada muito mais na base de emoção. Então quando você compra uma roupa, quando você vai no shopping, você come um hambúrguer e aí você toma um sorvete junto, porque você tá na emoção. Ai, me deu uma vontade disso aqui. Ai, eu gostaria disso aqui. Agora, quando você tem que comprar um produto de 5 mil reais, não é só a emoção que vai te levar, porque ali tem preço, ali vai afetar a sua empresa, vai afetar os seus negócios, o seu budget da sua empresa. Então é uma tomada de decisão muito mais forte. Então não dá pra você ser bonzinho nessa parte. Ah não, fica tudo bem, esse problema que você tem, a gente vai resolver, a gente conversa com o seu time de venda. Não, se o seu time de venda continuar assim, recebendo lead de péssima qualidade com o custo que você tem, os seus vendedores, sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a sair da tua empresa, porque eles não estão recebendo um lead de qualidade,
com uma quantidade que ele deveria receber, eles não vão começar a bater meta, você vai começar a perder esses vendedores para um concorrente que está conseguindo atingir as metas dele, ele vai receber comissão lá dentro, você vai perder o time de venda que você tem, a sua meta que você já não está batendo vai diminuir mais ainda, e agora você deu um trabalho para um outro departamento, que é o departamento de RH, que vai contratar outros novos talentos, que vai gerar mais ou menos uns 30 dias ali para você contratar, para repor, para você dar atendimento para essa galera de novo, mesmo você estando com um problema de marketing. Então, a ideia é você conseguir transformar aquele problema na realidade que ele é, no que ele pode se tornar. Então, cara, se você continuar nessa situação, é nisso aqui que a sua empresa vai chegar. Faz sentido você deixar esse problema de lado hoje por conta de R$1.000, R$2.000 que você não quer tomar uma decisão que pode mudar a sua empresa do dia pra noite? Cara, e aí? Você vai deixar a sua empresa refém desse problema porque você não conseguiu agir ainda? Se você não tá batendo meta agora, com os resultados que você tem, da forma que você tá fazendo, e não fazer nada de diferente, a sua empresa vai caminhar em perder os seus vendedores, e você vai ter que contratar gente nova para você treinar, você vai perder tempo, não vai continuar batendo meta, e você não tem certeza que essas pessoas novas vão performar. E aí você às vezes vão perder pessoas que já têm cultura, que já estão alinhadas com a empresa, que gostam do ambiente, mas se viram forçadas a sair da empresa para ir para outro lugar, porque a empresa no momento não está passando um bom momento de marketing ou um bom momento de vendas. Você não quer contratar esse treinamento, você está pensando aqui em contratar esse treinamento. Se você não contratar isso aqui, a sua empresa ainda vai continuar com isso. Faz sentido? Então a gente está tornando o problema que ela tem, na verdade, um problema maior. A gente está fazendo ele enxergar a realidade que vai ser daqui para frente. Então é a mesma coisa que a gente faz com a pessoa não faz academia, não faz uma dieta, ela precisa entender que não fazer isso, ela vai ter impactos daqui pra frente. E aí você mostra, olha, eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que não consegue andar direito, uma pessoa de 40 anos, tem diabetes, tem algumas limitações. Você quer ficar igual essa pessoa? Você não quer, né? Então a gente precisa tomar uma atitude agora. Então a gente precisa tornar o problema desse cliente, de fato, uma realidade nesse primeiro momento. Então ele precisa enxergar no futuro agora o que está acontecendo com a empresa dele. É isso que é a implicação. É realmente você cutucar a ferida da pessoa, né? E esse primeiro exemplo que você trouxe na área da saúde da pessoa, a gente enxerga de forma clara o que acontece nessa etapa. Porque, beleza, a pessoa ela tá sedentária ali, ela tá com uma alimentação totalmente desbalanceada. Aí quando ela chega, faz o exame, entende o real problema. Então, você vê que é todo um processo, né? Você tem a situação, tô sedentário e tô com a dieta desbalanceada. Minha autoestima tá baixa. Comecei a passar mal, não tô me sentindo legal. Pum, situação. Fui lá no médico, fiz os exames, enxerguei o meu real problema, porque deu que tá tudo errado. Meu colesterol tá alto, tô com pressão alta, tô com algo totalmente errado, entendi o problema. E aí você passa no retorno do médico e o médico vem com a implicação. Meu irmão, se você não mudar o seu estilo de vida, você vai infartar em 3 meses. Exatamente. E aí você enxerga de forma clara esse cara, que ele era totalmente sedentário, no outro dia ele já tá começando a caminhar, ele já tá querendo mudar a dieta dele, ele tá jogando a tranqueira que ele tem em casa fora e que tá comprando uma dieta totalmente nova na casa dele, que ele quer... Ele enxergou o que vai causar pra ele. Exatamente. E é mais. E aí, se você é um nutricionista, se você é um personal trainer, tá vendendo esse serviço pro cara, você tem que usar da implicação nesse momento. Vou ficar com dó porque a pessoa já não tem uma autoestima boa, ela tá com sobrepeso, já tá obesa, tal. Não, você precisa mostrar pra ela, porque é assim que você vai ajudar ela. Sendo bonzinho, passar a mão na cabeça e, de novo, vendedor bonzinho, passa fome. Passar a mão na cabeça do cliente ou do seu lead não vai fazer ele tomar uma decisão boa pra vida dele. Normalmente você vai só ajudar ele a continuar no mesmo estágio que você tá. Então quando você fala pra pessoa obesa, fala, olha, eu acho que você já tá tendo problema em achar roupa, não tá? Às vezes você tá num G1, tá num G2, num LX, não sei das quantas. Daqui a pouco vai ter loja que você não vai conseguir usar as roupas que você quer, você vai achar uma roupa bonita, mas ela não tem no seu tamanho. É essa a vida que você quer? De ficar, às vezes, tendo que customizar alguma roupa, ou tendo que alargar alguma coisa, ou pedindo pra fazer uma roupa pra você, porque você deixou a sua vida se levar tanto que você chegou nesse momento e você não quer mudar. É essa vida que você vai ter, porque daqui a alguns meses você vai estar nessa situação. Essa situação que você quer se enxergar.
E ninguém quer ficar nessa situação. Ninguém gosta de passar por isso. Só que as pessoas têm dificuldade de tomar decisões. E normalmente ela tá cercado num ambiente em que aquilo é normal. Então, se você é um empreendedor e você tá cercado por pessoas que... Ah, não, a gente não bate meta, mas, pô, tá todo mundo tentando. Mas é um problema. Existe um elefante na sala aí. Alguém tem que implicar na sua vida e na vida desses vendedores, desse time de venda, o porquê que eles não estão batendo meta. Então, eles precisam sentir a real necessidade de resolver esses problemas. Eles precisam enxergar o que não bater meta nesse mês e no próximo, o que pode acontecer. Então, a implicação é, de fato, você mexer na ferida, não ser bonzinho e trazer uma realidade ampliada na cabeça daquele contato, na cabeça daquele lead, para ele realmente falar, pô, tá realmente... E ele tem que parar e fazer esse raciocínio. Pô, realmente a coisa aqui não tá fácil. Eu preciso tomar alguma decisão. E aí, quando a gente mapeia o problema, e a gente mapeia, a gente consegue trazer uma boa implicação, a gente vai conseguir preparar o terreno para nossa solução. E aí, onde a gente vai começar no N. Mas antes, a gente não pode ter quebrado essa etapa. E aí é onde muito vendedor se pega. Imagina se eu falar do negócio da roupa sem saber se o real problema dela não tá nem... Às vezes ela não tá nem aí com o problema da roupa. Ela não tem problema de roupa. O problema dela é que realmente ela não consegue ter um condicionamento físico. Ou porque ela realmente tem uma diabetes. A diabetes é muito mais urgente do que a parte estética dela. O problema da diabetes é muito prioritário, tá muito na frente do que o problema estético. O problema estético é importante, mas ele não é urgente. A diabetes é urgente. Então, eu tenho que trabalhar a minha venda dentro da urgência daquela pessoa. Então, a gente tem que preparar o terreno para daí a gente começar a necessidade de solução. Legal. Aí vamos lá, o vendedor ele já cutucou agora a ferida então desse cliente, ele já aumentou o problema ainda mais desse cliente e o cliente tá maluco da cabeça, né? O cliente tá pensando ali na mente dele, meu Deus, e agora? É verdade, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? E aí é que entra agora na última etapa desse método, que é a necessidade da solução, né? Como que você vai fazer agora o cliente ele desejar essa solução, né? Depois de você ter aumentado o problema, ele tá ali maluco da cabeça. Legal. E aí, uma coisa importante também, né? O vendedor, ele fala com a boca, mas ele precisa também usar outros artifícios. Às vezes, quando a gente tá na implicação, a gente tá num volume alto do nosso tom de voz. Então, a gente tá implicando, a gente tá ali batendo na mesa, fala, cara, você precisa fazer isso, olha isso, esse problema tá assim, 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 você não pode continuar assim. Quando a gente vai trazer a necessidade de solução, a gente já tem que baixar um pouco a guarda, relaxa, fala, cara, Vitor, eu entendi, a gente mapeou aqui como é que tá a tua empresa, a gente viu de fato o que é urgente, o que é importante, a gente traçou algumas prioridades aqui, eu mostrei pra você que se continuar desse jeito, qual que é o caminho que a tua empresa vai chegar. Só que assim, cara, calma, tô aqui, a gente vai resolver, eu acredito que o meu produto tem tudo para te ajudar a resolver esse problema que a gente comentou, tá? E aí aqui é o momento que você vai trazer os porquês do porquê o teu produto ou o teu serviço resolvem aqueles problemas que a gente mapeou com o cliente naquela etapa de problema e na situação, quando a gente implicou. Então, se eu fiz uma implicação baseado em desejo, eu tenho que trazer uma solução baseada em desejo. Se eu trouxe uma implicação baseada em escassez, eu preciso também trazer uma solução que atenda aquela implicação e aquele problema que a gente estava conversando. E aí aqui a gente vai começar a trazer alguns aspectos técnicos. Olha, a minha solução, normalmente nas empresas que a gente implementa, a gente faz isso, isso e isso, dentro de um prazo YXZ, e normalmente as empresas conseguem resolver esse tipo de problema em tanto tempo, desse jeito. Legal, Vitor? O que você acha? Você acha que se eu te entregar uma solução que consegue resolver o problema do teu sobrepeso, da tua diabetes e entregar uma dieta que consiga alinhar para que você tenha no futuro um aspecto físico que a gente comentou aqui, que você falou que seria legal, não abrindo mão das coisas que você gosta, mas resolvendo o problema da tua diabetes, você acha que seria legal para você? Eu vou montar um plano de treino de alimentação que resolve
tanto a tua parte física de condicionamento, que você comentou comigo na hora do problema, tanto a parte estética, que você falou do seu corpo, que você gostaria de ter um corpo um pouquinho mais magro, mais atlético, esse é o seu sonho, sempre foi, e você tem um problema da diabetes. Se eu montar um plano de treino e de dieta faz sentido para você, que resolva esses 3 problemas, mas esse plano, ele tem uma duração de 3, 6, 9 meses em 1 ano. Você acha que faz sentido pra você? Porque assim, eu poderia montar uma coisa só, mas a gente já viu que tem outros problemas que a gente precisa atacar. Não adianta eu fazer uma dieta e um plano de treino só pra sua parte estética, ignorando o seu percentual de gordura, ignorando os problemas de saúde que você tem. Então a gente precisa trabalhar uma coisa assim. Se eu conseguir te oferecer isso a um preço que você consiga investir, faz sentido pra você hoje? Então aqui a gente vai começar a receber os sims e os nãos. A gente vai ver qual que é a parte do nosso produto ou do nosso serviço que não encaixa dentro dos problemas do cliente. Então, às vezes, o cliente te falou, a gente mapeou 3 problemas e você implicou ali, só que o teu produto só resolve 2. O que você vai falar? Falar, cara, de antemão já te falo, tal coisa que a gente mapeou, o que eu vou fazer contigo? Eu vou passar um parceiro que resolve esse tipo de problema. Normalmente, quando os clientes vêm com esse problema, a gente não faz porque a gente não tem essa solução aqui dentro da casa, mas eu vou te indicar um parceiro, porque eu vou te ajudar com isso e isso aqui. Aí você vai fazer assim, 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 dentro do prazo tal, e aí a gente tem que trabalhar de novo aquela visualização. O cliente precisa entender como que vai ser a empresa dele lá na frente, depois da gente implementar. Então, Vitor, é o seguinte, o que eu vou fazer contigo? Cara, primeiro, eu vou trocar as tuas campanhas de Facebook para Google, tá? Porque eu acredito que o Google vai resolver esse problema de cliente desqualificado. A gente talvez tenha o mesmo custo que você tenha, mas a gente já mapeou que o seu problema não é volume. Na verdade, você está mais preocupado com a qualidade do teu lead do que do volume. É isso que os teus vendedores precisam, porque você não tem um time grande. Então a gente consegue trabalhar dentro do mesmo custo que você tem hoje, uma qualidade melhor em outra plataforma. Se a gente melhorar a qualidade dos teus leads num prazo de 2 meses, ao mesmo custo de contato que você tem, você acha que a galera vai gostar? Você acha que eles vão começar a bater meta daqui 1 mês, daqui 2 meses? Ah, acredito que sim. Se melhorar a qualidade, acho que vai ser melhor. E aí, enquanto a gente melhora a qualidade, melhorou a qualidade, a gente começou a ter resultados positivos, a gente começa a trabalhar dentro do custo. O que você acha? Faz sentido? E aí ele vai começar a validar alguns pontos que eu trouxe em harmonia com o meu produto ou o meu serviço para os problemas que a gente traçou. Ah, legal, Vitor. E o seguinte, cara, você sabe que tudo tem um investimento, né? E aí você vai passar o preço como se fosse uma coisa normal no mundo. Não importa se o seu serviço custa R$1.000, R$500, R$3.000. Porque toda a implicação você já fez antes. Ele já entende que o problema dele é um problema forte que ele precisa tomar uma decisão. E o preço do seu serviço, o valor que o seu serviço tem é X. Então, cara, para resolver isso, e eu garanto que eu resolvo, porque eu tenho as situações Y, X, Z de clientes que já passaram aqui, que eu posso te mostrar se você quiser, e essa solução custa R$3.000. Tá? Você prefere pagar no cartão de crédito? Você prefere um boleto? Como que você quer fazer com questão do pagamento? Pronto, porque se ele já validou que o nosso serviço ou o nosso produto resolve os problemas que nós mesmos mapeamos, agora a gente tem que resolver como que é a questão do pagamento e as garantias. Pô, Vitor, vou te dar garantia Y, X, Z, eu tenho os depoimentos do cliente Y, X, Z que corroboram as soluções que eu trouxe aqui para você, que resolvem o problema Y. Agora a gente tem que ver a questão do orçamento. E aí, aqui é o momento que o vendedor precisa ser frio e calculista. Não pode ficar com medo de passar o preço, não pode baixar a voz, não pode oferecer desconto, não tem que oferecer desconto. A gente está tentando resolver um problema. Se porventura no final da reunião ou da ligação, o cliente tornar o preço um problema, a gente pode resolver de algumas formas. E aí vai de empresa para empresa. Posso facilitar uma forma de pagamento? Existe alguma margem para dar desconto? O desconto nunca pode ser a primeira opção, porque ele precisa enxergar valor, porque a gente resolve esse problema. Então a gente precisa facilitar a forma dele pagar o que a gente acredita que a gente vale. E aí isso vai definir com as questões das empresas. Então a necessidade de solução, a gente começa uma passada de bastão falando tecnicamente do nosso produto, e depois da técnica do nosso produto, a gente vai começar a mostrar, fazer uma ideia na cabeça da pessoa de como ele vai enxergar a empresa dele depois que a gente mostrar aquilo. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo do carro.
Então as pessoas vêm só comprar um carro. Então como que a gente aplica spin selling na venda de um carro? Pô, cara, você quer um carro? Ah, quero. Ah, não, esse carro aqui custa 50 mil reais. Eu posso pegar seu CPF, seus documentos, a gente vai fazer uma simulação. Se aprovar o crédito, você leva, você der 15 mil de entrada. Isso é uma venda tradicional. Pô, Vitor, legal, cara. E você tava pensando em que tipo de carro? Você faz o quê? Você quer um carro pra trabalhar? Ah, bacana. Você tem filho? Você quer um carro mais família? Qual o tipo de carro que você gosta? E qual que é o orçamento que você tá pensando? Ah, legal. E hoje você anda de transporte público? Você já tem carro? Não tem? É diferente, tá? Pô, e por que você tá pensando em comprar um carro? Qual que é o maior problema que você tem hoje que você precisa de um carro? Ah, porque eu moro em Campinas e eu trabalho em São Paulo. Agora eu me mudei pra Campinas, mas eu trabalho em São Paulo. Eu preciso comprar um carro. Ah, então é uma questão bem urgente, né? Pelo que você tava falando. Ah, não, sim, beleza. E cara, e se você não comprar um carro, como é que você vai trabalhar? Porque Campinas para São Paulo de ônibus, você vai gastar muito tempo. Vai perder qualidade de vida, vai perder muito tempo de transporte. Se acontecer alguma coisa na estrada ou com o ônibus que você venha pegar, pô, o que você vai fazer? Vai falar pro chefe que você vai passar metade do dia fora porque você teve que ir de ônibus. Pô, e não sei se moto faz muito sentido, né? Você andar ali 70, 50 km, 70 km de moto todo dia, vai dar uma dor nas costas. Então, tô implicando situações do que ele precisa para ele enxergar o porquê ele precisa de um carro. E aí, beleza, depois eu vou passar para ele. Aí sim eu vou falar a especificação técnicas do carro, e aí eu vou falar da proposta, eu vou falar... Só que se eu não sei para que esse cara fala, e se ele sair da minha loja? Como que eu vou abordar ele de novo? Fala, cara, e aí? Lembra que você tem que tomar essa decisão? Cara, tem alguns outros carros. E às vezes eu vou ter carro que faz sentido para ele, porque às vezes eu estou mostrando o carro por mostrar, porque muitas vezes é isso, né? A pessoa vai ver um carro... E ela não sabe se aquele carro de fato deveria ser para ela. Às vezes não faz sentido você ter um carro 2.0 se você vai deixar ele lá na garagem. Por que você quer um carro 2.0? Se é o seu primeiro carro, olha, o primeiro carro eu indico esses aqui, tal, porque eu acho que para tua necessidade vai fazer sentido isso aqui. Então o spin selling ele pode ser usado em vários momentos. E a necessidade de solução, ele precisa enxergar a vida dele diferente. Então no exemplo do carro, cara, imagina... Você indo todo dia de carro, no conforto do seu ar-condicionado, vai conseguir ter mais qualidade de vida, vai ter mais conforto. Acontecer alguma coisa com a sua filha, com a sua esposa, você tem um carro ali, direto você já pega ela, leva ela pro hospital. Então a sua vida vai ficar diferente com o carro, vai ter mais conforto. E dentro do que a gente viu aqui, tá dentro do seu orçamento. Então acredito que esse é o carro ideal para você levar hoje. Então a necessidade de solução, a gente faz uma ponte técnica e depois a gente faz o cliente imaginar como seria aquele problema resolvido ou aquela situação resolvida mais para frente. Bacana demais. Então, pessoal, você vê que a gente passou aqui por cada uma das etapas do spin selling e aí o Alex foi trazendo aqui exemplos bem bacanas que eu acredito que ficou fácil de vocês enxergarem, né, o como que vocês podem pegar isso e aplicar para o negócio de vocês. Mas para a gente repassar de forma resumida, né, então vamos lá. Spin, o S, situação. Então você vai fazer perguntas certas, perguntas inteligentes para você entender a situação atual do seu cliente. O P é o problema. Você vai, junto com o cliente, fazer ele enxergar o real problema dele, né? Porque às vezes ele te trouxe ali uma situação que não é o real problema dele. Então, junto com ele, você vai isolar o maior problema que ele tem. O I, de implicação. Então você vai cutucar a ferida dele, você vai aumentar o problema dele, você vai fazer ele enxergar o que vai acontecer com o negócio dele se ele não resolver para ontem o problema dele. E, finalmente, você vai falar, opa, joga agora no peito do pai. Exatamente. Que eu resolvo, exatamente. Né? E aí, mano, não tem o que fazer. Você vai colocar dinheiro no bolso. Exatamente. Certo? E aí, de surpresa aqui pro Alex, spin selling na prática. Qual situação que você já aplicou o spin selling na prática que é legal de você trazer aqui pro pessoal que realmente... deu total diferença para você concluir uma venda? Cara, teve uma situação de um cliente aqui da agência que ele tinha grana, é uma pessoa que estava faturando legal e, na verdade, a gente entrou em contato com ele. A gente faz prospecção aqui, a gente entrou em contato com ele e ele não tinha time de marketing, porque ele conhecia fazer algumas campanhas e tal. E aí, a gente conversando com ele, ele falou, eu topo fazer reunião e tal, mas assim, eu já faço tudo aqui na empresa, eu que meio que faço tudo. Então, ele era aquele empreendedor que fazia tudo.
E aí ele entrou pra reunião, comecei a conversar com ele, eu expliquei pra ele, fala, cara, a gente atende algumas empresas como a sua, a gente tem alguns casos de sucesso aqui, alguns cases bem legal, e eu queria primeiramente entender contigo se eu tenho algum espaço pra gente conversar, eu entender um pouco da tua empresa, pra ver se de fato eu consigo agregar o teu negócio e fazer alguma coisa que vá mudar de fato a tua empresa. E aí na conversa ali, eu consegui mapear o seguinte, que o cliente, ele que fazia a parte de marketing, ele era o coordenador de vendas, ele que cuidava do time de vendas, que eram 2 meninas que ficavam na recepção. Só que assim, ele não tinha informação nenhuma. Ele não sabia se recebia 50 ou 70 leads por dia, e ele mexia nas campanhas, ele que fazia os criativos, ele fazia tudo. Ele não sabia quantas vendas ele fazia em média e qual que era o ticket. Ele sabia que era entre 50 e 60, mas o ticket ele não fazia ideia. E ele era meio que faz tudo. E aí, na hora quando eu tava fazendo um spin com ele, eu falei, cara, sabe qual que é o maior problema da tua empresa hoje? É você. Porque você faz tudo. Você é o cara do marketing. Você é o cara que tá olhando as vendas, mas não tá olhando direito, tá fazendo as campanhas, mas não tá fazendo direito. Você que entra em contato com o pessoal da entrega, ele era de uma clínica de estética, e ali tinha pessoas que às vezes não tava encaixada, a agenda não tava certinha. Você que resolve todos os problemas, e dentro de tudo isso você não consegue fazer tudo direito como você fala, você trabalha das 8 até não sei que hora da noite, você tá fazendo tudo ao mesmo tempo, mas as coisas não estão andando. A empresa até tá num faturamento legal, só que ela não consegue crescer. E você também não tem uma qualidade de vida. Então o maior problema da tua empresa hoje é você, de fato, porque você tá fazendo tudo. Então eu mostrei pra ele como que seria a empresa dele se ele contratasse um terceiro para cuidar das campanhas de marketing e traçar a estratégia de marketing para ele, que ele não ia precisar ficar abrindo campanha, se preocupando com link de pagamento, vendo se as campanhas caíram ou não. Ele falou, pô, seria legal, já é, sei lá, 2, 3 horas que eu não vou perder por dia. E mostrei para ele como seria se ele conseguisse contratar uma pessoa de administração para administrar a agenda dos médicos e fazer um controlezinho dos médicos aqui para que ele tenha mais tempo e ele consiga controlar por uma pessoa que vai estar passando para ele, e ele dá mais vazão para as meninas da recepção ali que estavam atendendo os leads ali, e acabava que estava tendo muito descarte dos leads. Os leads até ele tinha um volume legal, mas tinha um descarte. E ele não conseguia entender qual era o problema de qualidade, porque ele estava travado ali em mais ou menos 100 pedidos por mês. Ele falou, meu sonho, eu tenho capacidade de chegar a 150, 200, 300... E aí, nessa situação, eu consegui mostrar pra ele que, de fato, o maior problema da empresa dele era ele. Eu falei, cara, tu não pode continuar assim. Você imagina, daqui 5 anos, daqui 20 anos, seu filho vai estar crescendo. Você quer ficar todo dia dentro da tua empresa resolvendo um problema que você não precisaria estar resolvendo? Às vezes você vai contratar um funcionário e você vai conseguir focar no teu time de vendas e analisar melhor, mais estrategicamente o teu marketing com um parceiro de qualidade, e a tua empresa vai fazer 2, 3 vezes o faturamento que você faz hoje. E foi nesse momento que ele falou, cara, realmente faz sentido. Acho que realmente eu fico para lá, para cima e para baixo, que eu tenho uma dificuldade de confiar nas pessoas e por isso que eu tenho uma dificuldade de contratar pessoas. Mas realmente eu acho que já tá numa etapa de eu contratar alguém para tomar conta de alguma coisa. E aí, óbvio, na necessidade de solução, eu mostrei para ele que a gente conseguiria atender ele para resolver uma parte do problema dele, e aí a outra parte ele conseguiria resolver ao longo do tempo. Então, um dos problemas que eram urgentes, a gente conseguiu resolver. E aí os outros problemas que eram importantes, ele ia tocando ali, mas eu acredito que mapear que ele era o principal causador dos outros problemas, que ele fazia tudo, foi muito importante para aquela venda sair. Legal demais. Tá vendo aí, pessoal? Então, um caso real, o Speciale usado na prática, que fez total diferença ali para fazer o fechamento da venda, né? E milhares e centenas e milhares de times de vendas de empresas, as empresas maiores do mundo, elas usam e aplicam, e é validada essa técnica de vendas, o spin selling, faz total diferença. E aí eu imagino que o empreendedor que está ouvindo aqui a gente, ele deve estar pensando, se ele ainda não utiliza, como que ele faz para implementar isso no time de vendas? Por onde que ele começa a implementar isso no time de vendas dele? Bacana, show de bola, é uma pergunta muito importante. Então,
beleza, gostei do Spin Selling, eu acho que o meu produto tem uma complexidade, eu tenho um valor agregado que faz sentido realmente a gente aplicar a metodologia do Spin Selling. O que a gente primeiro precisa ter? Aprenda. Né? Você tá ouvindo esse podcast aqui, tem um livro de Spin Selling que explica e dá vários exemplos de como a gente aplica, outros negócios que aplicarem, como surgiu, é muito importante. Então, a primeira coisa, ter mais conhecimento, se tornar um pouco mais técnico nessa metodologia. A segunda coisa é você mapear com o seu time de marketing, o seu time de venda, quais são as maiores dores em média que esse cliente tem, que o teu lead tem, para você já mapear mais ou menos as perguntas de situação e de problema que o teu vendedor vai fazer. Porque senão cada um vai fazer perguntas aleatórias. Então o que eu acho interessante? Antes de explicar o Spin Selling pro time e sair passando, vamos se aprofundar mais e já passar pro time algumas perguntas que fazem sentido. Então, sei lá, você é uma loja de carros, que vende carros. Pô, quais perguntas que fazem sentido para uma loja de carro? Perguntar por que a pessoa quer comprar um carro, né? Qual que é o objetivo dela comprando esse carro? Beleza. Ela vai usar mais para trabalho, mais para viagem, mais para uso pessoal? Para viagens longas ou curtas? Sei lá, qual que é o budget que ela tem? Vai ter financiamento? Não vai? Ela vai pagar à vista? Ela consegue comprar um carro de até qual valor? Bacana. Ela já pesquisou algum carro? Ela já tem algum carro? Ela anda de moto? Anda de Uber? Anda de transporte público? Então, você precisa, antes de passar tudo pro time, já ter algumas coisas, algumas perguntas mapeadas para passar pro time de venda, senão eles vão ficar meio perdidos. Beleza. Mapeei algumas perguntas, já traçar alguma implicação para as maiores dores, porque se você vende para o mesmo ramo ali, já vai ter 2 ou 3 dores que você já tem mapeada. Ah, eu vendo cortina e persiana. Eu já sei que a maioria das dores da galera é, sei lá, o sol, por isso que vende muito blackout, talvez. Não pode pegar pó, então tem que ser um tecido, tal. Então você já vai mapear algumas dores para o teu time de venda já ter dentro da implicação dele. E aí passar as coisas técnicas ali de necessidade de solução para a galera aplicar. E aí fazer uma reunião, juntar o time, passar o Spin Selling e fazer uma coisa que eu acho muito importante. Existe uma técnica, né, que a gente chama de roleplay. O que é o roleplay? Basicamente, é onde 2 vendedores vão se juntar ali. Então, a gente vai pegar o time, meu time tem 10 pessoas. Eu vou pegar 2 ali e um vendedor vai ser o cliente e o outro vendedor vai fazer a venda. E aí, nesse momento, ele vai tentar aplicar a técnica do Spin Selling dentro desse treinamento. Então, uma coisa que você pode tirar ali meia hora com o time para vocês, vamos treinar situações, pergunta de situações. Faz um roleplay ali com a galera. Um vende, depois um é um cliente, depois troca, um é o cliente, depois o outro vai vender, porque isso vai ajudar muito. Então, quanto mais a gente treinar a técnica, vamos treinar o S, vamos melhorar nossas perguntas, vamos melhorar o time das perguntas. Ah, o cliente não me responde, o que eu faço? No roleplay a gente vai conseguir mostrar mais autenticidade nas nossas perguntas para que a gente tenha uma dinâmica melhor. E aí vai treinando as situações que vão acontecendo no dia a dia e os vendedores vão ficando melhores nisso a cada dia. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. O ideal é fazer uma vez por semana pelo menos um roleplay. Mas se você não tem essa dinâmica, pelo menos a cada 15 dias é importante. Porque às vezes um vendedor aprendeu uma pergunta que mexe na ferida do cara, tem uma implicação interessante e aí todo mundo aprende junto com todo mundo. Legal demais. E aí, agora vindo para uma parte que eu acredito que é muito importante também, que são os erros mais comuns ao usar o Spin Selling. Quando a gente estava ali na primeira etapa ainda na situação, o Alex já abordou alguns erros comuns que devem ser evitados, né? Mas analisando o Spin Selling no geral, em todas as etapas, quais são os erros mais comuns que os vendedores cometem e que é importante evitar esses erros para melhorar ainda mais a aplicação dessa técnica, né? O erro mais comum, eu acredito, que é não fazer o alinhamento de expectativa, né? Então, o cara, às vezes, o alinhamento de expectativa é você quebrar um gelo e fala, Vitor, tudo bem, cara? Tu tá falando da Bahia? Ah, que legal, cara, gosto muito da Bahia, hein? Tô louco pra tomar uma acarajé aí.
pô, tô tentando quebrar o gelo aqui, cara, vou falar, ô meu rei, me dá licença aqui que eu vou fazer algumas perguntas pra você, porque eu preciso entender de fato se o meu produto vai te atender, porque senão você vai perder aqui 1 hora comigo, meia hora, e aí você vai falar, e meu produto não tem nada a ver com o problema que você tem. Então, posso te fazer algumas perguntas? Tá tranquilo? Fique em paz que é rapidinho. Então, o alinhamento de expectativa é muito importante, precisa fazer, precisa ter um rapport ali com o cliente, gerar uma conexão inicial com ele, pequena, 1, 2, 3 minutos ali, pra gente não simplesmente sair fazendo um monte de perguntas, o cara se assustar. Faz o alinhamento, prepara o terreno, baixa a guarda, e aí tu prepara o teu cliente para as perguntas que vão vir. Segundo erro muito grande, na hora de mapear a situação, demorar muito tempo. Deixar, às vezes, ou o cliente falar muito, é bom que o cliente fale, mas senão ele vai entregar muita coisa, já vai falar que falou com 1000 empresas, então a ideal é você mapear para que a parte da situação não demore mais que 10 minutos. Tá? Então, independente da complexidade do serviço que você tem, às vezes já vi vendedor fazendo 20 perguntas na situação para conseguir mapear. Pô, não precisa. Tu não precisa saber de tudo isso do teu cliente. Tem que, de novo, se preparar antes, saber quais são as perguntas certas para a gente conseguir mapear a situação para depois a gente vender a nossa solução, mas que não seja algo muito demorado. No máximo 5, 6 perguntas ainda ali no limite para que a gente dure ali essa etapa 10 minutos. Porque, vamos pensar, se a gente tem uma reunião de 30 minutos às vezes com o cliente ou até de 1 hora, se tu ficar 20, 25 minutos só na situação, o cliente não vai ter tempo de escutar a tua solução. Então, essa parte da situação é muito importante, mas ela não pode passar mais de 10 minutos. O terceiro erro é, às vezes, não implicar. Ficar com medo, ser muito bonzinho. Não, vai dar tudo certo. Aqui a empresa resolve tudo, tal. Fique em paz. E aí isso deixa o cliente à vontade dele querer mandar na situação. A gente tem que lembrar que a gente tem que impor. O vendedor tem que mandar naquela reunião. Você que tem que ser o especialista. Não é ele que está escolhendo o teu produto. É você que está falando que o teu produto resolve aquele problema. Então, por exemplo, eu dou o exemplo do cabeleireiro, né? Então, por exemplo, às vezes eu acho que cortar o meu cabelo moicano é muito bonito, vai ficar muito legal em mim, porque eu gosto. Mas não é o que eu gosto às vezes. Às vezes a gente tem que misturar o que eu gosto com o que faz sentido pela simetria do meu rosto, porque meu rosto é mais quadrado, o meu rosto é mais redondo, e é o cabeleireiro que tem que falar, olha, eu acredito que moicano não vai ficar tão legal. Se você quiser alguma coisa mais arrojada, a gente pode fazer um corte assim, que vai mas é você que tem que mandar. Você que tem que falar pra ele que o que ele tá fazendo tá errado, ou tá certo, ou que esse tipo de solução funciona ou não funciona. Porque se ele achar que ele pode mandar na reunião, ele que vai ditar as regras. E ele não pode ditar as regras. Quem dita as regras numa reunião é o vendedor. É ele que começa, é ele que aumenta o tom de voz, é ele que diminui o tom de voz, é ele que torna a ligação mais agressiva, é ele que torna a ligação um pouco mais acentuada. Então, se o vendedor não controlar o ambiente da reunião, ele vai perder o cliente. Porque se o cliente crescer na frente dele, ele vai perder a venda. Então, a gente não pode ser um vendedor passivo, muito bonzinho, independente da solução que você venda. Você tem que ser um cara atenuante, porque você é o especialista. É o que eu falo aqui. Às vezes o cliente, não, eu tô precisando de social media, no nosso caso. Não, você não tá precisando de social media. Sua empresa cresceu agora, você só tem R$1.500 ou R$2.000. Todo o orçamento que você tem, só dá pra gente fazer o mínimo de tráfego pago. Você não precisa de social media agora. É muito importante. Só que o tráfego pago é urgente no seu caso. Você precisa de cliente, você precisa de demanda. Então, é você que tem que falar pro cliente o que tem ou o que não tem que fazer. Então, eu acho que os 3 maiores erros quando a gente está aplicando o Spin Selling é isso. A gente não alinhar expectativas, a gente não conseguir passar dos 10 minutos, então tem esse desafio de querer mapear a situação, mas não pode demorar muito tempo, e ser muito bonzinho na hora da implicação, ficar mais calado, muito acentuado e não controlar a reunião. É nesse momento que a gente precisa tomar as rédeas ali e mostrar quem que é o especialista de verdade. Show de bola! Então, pessoal, pra gente repassar aqui, resumir mais uma vez o episódio, né, tudo que a gente passou. Então, você entendeu do que se trata o Spin Selling, o que é essa técnica, como começou, quem começou, né? Você entendeu que antes de começar a técnica, você precisa preparar o cliente para isso. E aí, de fato, você entendeu
o que é cada etapa dessa técnica, né? Então, a situação, o problema, a implicação e a necessidade da solução. Você entendeu como que você vai começar a implementar isso no seu time de vendas. Sim. E você já aprendeu aqui quais são os erros mais comuns que você tem que evitar. Então, você já tem... Uma mão tá na sua mão para você, só para você aplicar, né? E aí, Alex, pra gente encerrar com chave de ouro aqui esse episódio, se você pudesse dar um conselho, né, para o empreendedor que tá assistindo, para ele aumentar a taxa de conversão do time comercial dele, para ele aumentar o número de vendas, um único conselho, qual seria esse conselho que você daria? Eu acredito que assim, entender qual que é o ponto que a gente tá conseguindo performar bem e aonde a gente não tá conseguindo performar. Então, por exemplo, às vezes, no teu time comercial, vai ter vendedores medianos, vendedores muito bons e vendedores abaixo da média, tá? Então, a gente precisa achar um ponto de inflexão. Como que nasceu o Spin Selling? De novo, o Neil Heckman fez uma pesquisa e entendeu com os vendedores de alta performance o que eles faziam, que tornavam eles melhores vendedores, venderem mais. Então, quando tu não bate a meta, a primeira coisa que a gente tem que ver é, cara, vamos ver com os meus melhores vendedores como que foram a meta deles. Beleza, aconteceu isso. Com os medianos aconteceram isso. Então, pode ser que os teus melhores vendedores venderam menos e os outros foram medianos, continuaram sendo medianos. Então, teu impacto tá nos vendedores de alta performance que não performaram como eles performavam. Acho que o mais importante, o conselho principal tá todo mundo seguindo o método que a gente aplicou? Então a gente falou pra galera alguns gatilhos, a gente falou pra fazer o Spin Selling, a gente colocou o formato de desconto que tinha, aplicação de formas de pagamento, só que tem 2 ou 3 que estão dando mais desconto do que os outros. E tem os meus vendedores que performavam muito bem, não performaram tanto. E aí a gente tem que correr atrás dos porquê. Então, acho que a maior dica que eu posso dar aqui, se você quer aumentar a sua conversão, procure os porquês. Por que fulano que fazia tanto não fez tanto? Por que a quantidade de lead que eu recebia não aconteceu? A gente tem que ir atrás do problema. Às vezes a gente só acha, foi um mês ruim, mas foi um mês ruim por quê? O problema foi no marketing, o problema foi o volume, o problema foi a qualidade, o problema foi o vendedor, o problema foi muito desconto, o problema foi pouco desconto, o problema foi forma de pagamento que a gente não deu, ou a gente deu muita forma de pagamento e o cliente correu, a gente espaçou muito o nosso lead time de venda. Então eu acredito que a gente tem que ir em busca dos porquês. O que aconteceu, o porquê que aconteceu, e aí depois que a gente mapeia os problemas, de novo, a gente consegue entender a situação que a gente tá. Entendeu a situação, a gente viu qual foi o real problema daquela meta, a gente consegue trabalhar para resolver esses problemas no próximo mês. Basicamente, pessoal, aplica o Spin no seu próprio time de venda. No próprio time de venda, isso funciona muito. Show de bola. Então, pessoal, pra gente encerrar aqui, né? Se você curtiu esse episódio, se fez sentido pra você, agregou, né, no seu conhecimento, já se inscreve aqui, né, no nosso canal, manda esse vídeo pro seu time comercial, para os seus vendedores, para que já possa ajudar eles nessa etapa, né, para eles entenderem como funciona já o Spin Selling. Compartilha com um amigo empreendedor que você tenha. E se você gosta de acompanhar conteúdos como esse de marketing, de vendas, de empreendedorismo, segue a gente também nas redes sociais, que a gente está postando conteúdo muito legal por lá, no Instagram, no TikTok. Segue a gente para ficar por dentro de todas as coisas, né? E acho que é isso, né? É isso. Obrigado, viu, galera? Foi um prazer aqui de novo estar conversando com vocês. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.